Deixa eu colocar aqui o título da live de hoje. Peraí. Olá, olá! Muito boa noite para vocês. Estamos aqui para mais uma live para falar sobre esse assunto magnânimo, super interessante, que é soft skills. Oi, Tânia, seja bem-vinda, minha amiga. Luciana, minha convidada. Juliana, sejam bem-vindas. Oi, Suzana, tudo bem? Seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre soft skills super importantes para o atual momento do trabalho, e para a vida também. Nós vamos falar sobre vulnerabilidade, quem nunca, né, se sentiu vulnerável, coragem, quem não precisa da coragem, organização e planejamento. E as minhas convidadas são pessoas super competentes para falarem sobre esse assunto. E enquanto o Instagram vai avisando aí para as pessoas que nós já estamos ao vivo, enquanto as minhas convidadas se organizam aí para entrar aqui na live, eu quero dar para vocês alguns recadinhos. O Instituto Foco e Bem-Estar é uma empresa que tem como foco principal levar conhecimento científico para as pessoas através da psicologia positiva e também do trabalho de treinamento e desenvolvimento e capacitação em soft skills. Oi, Marcel, seja muito bem-vindo, meu amigo. Olha, tive um blackout agora, meu coração bateu demais. Mas eu acho que voltou. Vamos aguardar. Tivemos aqui um problema na minha cidade, muita chuva, um acidente aqui, muita ambulância, corpo de bombeiro, enfim. Eu tô aqui temerosa, mas torcendo muito que essa live dê certo, né? Que a gente tenha essa oportunidade. Então, o Instituto Foco e Bem-Estar tem esse objetivo, o objetivo de ajudar as pessoas a se desenvolverem nas suas potencialidades, nas suas capacidades humanas. E agora eu vou convidar aqui, mandar um aviãozinho para as minhas convidadas aqui da noite. Vamos ver aqui, ó, para a Luciana. Já te encaminhei aí o convite, Luciana. E agora a Juliana. Ó. Também. Agora é só esperar elas entrarem aqui. Vamos ver aqui, que aqui sempre aparece aqui o ícone. Ó, vamos aguardar aqui um pouquinho. Olá, Ângela, seja bem-vinda. Oi, Marie, seja bem-vinda, minha lindinha. Muito bem. Olha, a Luciana já vai entrar. Vamos ver. Aguardar aqui um pouquinho. Boa noite, Ana. Tudo bem? Oi, tudo bem, Tudo Luciana? ótimo, você? Tudo bem Tudo também. bem, tudo bem. Apesar do susto aqui que eu tomei com o blackout que deu, né? Mas tá tudo bem. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo convite, Ana. Uma honra ter você aqui, ter esse momento de mais proximidade, de mais conhecimento aqui com você. Acho que vai ser fenomenal, viu? Não, com Vai ser um certeza, com papo muito certeza. bom. Vou tentar convidar de novo aqui a Juliana, tá bom? Vamos ver aqui se ela consegue receber aí o meu convite.
Se não receber, Juliana, o que eu vou pedir? Vou pedir para você sair, entrar de novo. A hora que eu ver que você entrou, você pede para participar e eu te coloco aqui dentro. Isso aí, Marcel. Hoje nós vamos assim, ó. Vamos, nós três, né? Vamos falar sobre soft skills, sobre o lançamento do nosso livro, que é, assim, um sonho em conjunto, né? Sim, as pessoas podem sonhar em conjunto. E aí estamos nós aqui querendo compartilhar com vocês esse nosso sonho. O livro Soft Skills, volume 2, Habilidades do Futuro para o Profissional do Agora. Tem a ver com você que está aí? Tem tudo a ver comigo, tudo a ver com a Luciana, com a Juliana, que é a minha convidada. Acho que agora vai, ó. Ela chegou, vai entrar aqui. Vamos fazer figuinha aí, Luciana, para dar tudo certo. Não, com certeza, né? já tá no caminho, já tá no caminho. Já Chegou. Olha ela aí, minha Agora convidada também. Tudo Boa bem, noite. Juliana? Tudo ótimo, Ana. Que prazer estar aqui com você e com a Lu. Prazer, Tá oi, me... Júlia, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Sim. Sim, Que bom. você me ouve bem? Super, super certo. Obrigada, Ótimo, Ana. Que bom, que maravilha. bom. Eu quero agradecer muito a confiança de vocês, a disponibilidade. A gente anda com a vida tão corrida, tanta coisa para fazer, né? E encontrar pessoas que estejam dispostas a compartilhar a vida com você, eu acho que isso é um privilégio para a gente, né? E eu encontrei aí numa galera aqui, num time de profissionais competentes, a oportunidade de trazer aqui no Instituto Foco e Bem-Estar para falar sobre o livro Soft Skills, Habilidades do Futuro para o Profissional do Agora. É um livro que certamente vai enriquecer a vida de muitas pessoas, assim como o volume 1, que já se tornou um best-seller, né? Bom, eu vou apresentar vocês aqui para os meus convidados, para os meus seguidores, e aí depois vocês complementam com as informações que vocês julgarem necessárias, ok? Combinado. Ótimo. Gente, olha só, presta atenção para vocês saberem quem são as minhas convidadas especiais hoje. A Luciana Nardini, ela é fundadora da LN Assessoria em Pessoas, tem mais de 20 anos de jornada na profissão, na carreira. Ela trabalha aí no meio corporativo, tem essa experiência toda, é formada em administração de empresas, pós-graduada e com MBA em recursos humanos. Estamos estudando isso aí no MBA, eu e o Marcel, né? E também ela é mentora, palestrante, consultora e autora do capítulo Organização e Planejamento. Vamos entender daqui a pouco como que essas duas soft skills, ou uma, né? Porque na verdade são duas que se conjugam aí, como que elas podem nos ajudar no mundo atual, na vida pessoal, obviamente, mas principalmente na vida, no mundo do trabalho. E a Juliana? A Juliana, ela é coach executiva e de carreira, credenciada pela International Coach Federation, pós-graduada em Business Administration pela Harvard. Olha, eu não sei nem falar esse nome todo. Ó, Extension School. Olha só. 12 anos de carreira em RH e autora do capítulo Vulnerabilidade e Coragem. São dois temas que, particularmente, eu venho estudando muito. Vulnerabilidade com a Brené Brown, ela é referência nesse conteúdo, né? E a coragem faz parte dos estudos da psicologia positiva, é uma força humana que eu venho estudando muito. Então, eu vou desativar aqui temporariamente os nossos comentários para a gente poder se ver direito, se ver melhor, né? E as pessoas também. E vamos começar a falar assim um pouco sobre quem são vocês. Então, Luciana, fala aqui para os nossos convidados o que eu deixei de falar para você e que você julga importante.
e como você chegou nesse livro Soft Skills. Bom, boa noite para todo mundo que está aqui assistindo a gente. É um prazer estar aqui com você, com a Juliana. Eu sou, o que não está aí na biografia, eu sou uma apaixonada por organização. Quem me conhece há mais tempo, eu conheço a Juliana há mais de 20 anos, né? A gente se conhece há muito tempo. E eu sou uma pessoa que me descobri, ao sair do mundo corporativo, o que era que me apaixonava, o que eu gosto. E é uma coisa que eu faço com a maior naturalidade e eu fui descobrindo isso desde os meus 13 anos. Eu posso falar, eu sou uma pessoa realmente organizada, né? Então, por que não trabalhar com o que é a minha paixão, que é organizar e planejar? E o que eu venho buscar nesse livro é traduzir isso para as pessoas, para falar que organização e planejamento não é uma coisa chata, não é uma coisa quadrada, não é uma coisa de gente bitolada. Está na vida de todo mundo. E é essa humanização e trazer para o nosso dia a dia de uma forma prática é o que eu escrevi no livro, que fui indicada pela Juliana, que esteve no primeiro volume. A Juliana me indicou para a Lucedile, que é a nossa coordenadora, para fazer parte. E eu falei, com o maior prazer, falar sobre organização e planejamento, adoro falar sobre o tema. Que bacana, que bacana. Realmente o que você falou, assim, quando a gente pensa em organização, planejamento, às vezes a gente vê isso de forma enquadrada, rígida, né? E pesada, uma coisa que gaste a gente. E você, no seu capítulo, muito sensível e muito esclarecedor, mostra o contrário. Por quê? Porque quando a gente fala de habilidades, a gente fala de qualidade. Qualidade não pode ser algo ruim, senão seria defeito, né? Então, fazer essa transposição desses dois conceitos, acho que vai ser muito interessante para o pessoal de casa. Então, muito obrigada por você estar aí. E você, Juliana, conta para mim. Você é autora do primeiro volume, Soft Skills, né? E agora no segundo volume. Como que você chegou no primeiro volume para migrar agora para o segundo? Claro, claro. Primeiramente, boa noite a todo mundo que está aqui. Um prazer. Muito contente de ter me chamado. E quando eu soube que a Lu ia fazer junto, então, fiquei mais feliz ainda, porque a gente tem uma amizade. A gente começou lá atrás, quando eu cheguei em São Paulo, no ano 2000, a gente se conheceu na primeira empresa que a gente trabalha juntas na área de recursos humanos. Então, a gente foi colega de trabalho durante alguns anos e depois cada um foi para um caminho diferente. Então, prazerzão estar aqui com vocês, acima de tudo. O primeiro livro, como é que eu cheguei? Por causa da Lucedile, né? A Lucedile é uma das, como você já falou, né, uma das coordenadoras do volume 2, junto com o Marcel, né? Ela foi a principal, a coordenadora do primeiro volume, e ela me convidou. A gente se conheceu no ICI, que é o International, é o instituto onde a gente fez a nossa formação em coaching. Lá atrás, então depois que eu saí do mundo corporativo, eu fui começar a trabalhar com coaching executivo. Eu faço coaching executivo, trabalho com coaching de carreira e coaching de carreira para jovens também, para ajudá-los na escolha da graduação. E nós nos conhecemos lá, num dos vários cursos que nós fizemos depois da nossa formação, acabamos nos conhecendo e ficamos amigas, fazemos mentoria juntas, supervisão, então a gente está sempre se desenvolvendo dentro do coaching juntas. E ela me convidou para participar do primeiro volume e eu acabei escolhendo o tema empatia para escrever, para me focar escrever o meu capítulo do primeiro volume. E foi esse sucesso. O livro ele teve uma aceitação muito grande, né? Enfim, eu acho que existia no mercado uma carência, né, de uma literatura que abordasse diversos temas, diversas competências, diversas habilidades socioemocionais juntas. Né? E essa linguagem, né, acessível. Exato, Ana. Então, assim, os autores são pessoas de diversas áreas de conhecimento, né? Tem outros coaches também, tem consultores organizacionais como a própria Lucedile, médicos, psicoterapeutas, pessoas todas focadas no desenvolvimento humano, né? Mas cada uma traz o seu tom, a sua experiência, né? A sua bagagem profissional, histórias de vida também que agregam. Sempre tem uma parte teórica e dicas valiosas. Então, eu acho que o livro é muito leve de ler, muito fácil. Então, você abre qualquer capítulo, você pode começar de qualquer capítulo. Então, além de ser muito prático. Então, enfim, foi um sucesso. Eu adorei escrever o capítulo sobre empatia, se relaciona muito com a minha vida.
E agora, o segundo capítulo, eu escrever sobre vulnerabilidade e coragem, para mim, foi um presente também. Eu curti demais. Enfim. E as competências todas se relacionam. Essa, a minha e da Lu, então, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas se relacionam muito. Né? Muito legal, muito bacana mesmo. Luciana, na sua vida, no seu desenvolvimento, na sua trajetória, como você falou, a organização e o planejamento te caem como uma luva, né? Você veste essa roupa muito bem e sabe usá-la na vida, no dia a dia. Para o pessoal entender e desmistificar, tirar o estereótipo do que é ser organizada e planejada na vida, o que você tem para falar para as pessoas dos benefícios de se ser organizada e planejada? Então, primeiro, para a gente tirar esse estereótipo, né? Eu que digo, todo mundo é organizado. Em níveis diferentes de organização, mas todo mundo é organizado. Então, vamos supor, o par de meia que você tem para ir na academia, Ana, não está na gaveta de talher na sua cozinha, né? Então, o mínimo de organização todo mundo tem, né? Então, quando a pessoa fala assim, mas eu não sou organizada, é sim. Você põe o carro na garagem, você não põe o carro no meio da sala, né? Você não vai na academia na hora que você tem que ir na hora que você tem que trabalhar, né? Então a gente tem uma organização, sim, a gente tem uma rotina. O que as pessoas não gostam é de falar que é organizada muitas vezes, justamente por isso que parece estar encaixotada, né? Mas a organização faz parte, sim, da vida de todo mundo. E eu sempre faço todo mundo recordar, porque todo mundo passou pela mesma experiência, todo mundo foi para a escola, né? Todo mundo, quando chegou na época hoje, que é o fundamental, né? Todo mundo tinha o horário escolar. Então, todo mundo passa pela sua experiência de ter a sua organização, seu planejamento. Você tem 3 aulas, tem um intervalo, tem mais 3 aulas e você vai embora. Então, a gente sempre conviveu com isso. Então, essa é uma desmistificação sobre organização e planejamento, né? Muito interessante a forma como você coloca. É igual aquela história de que, eu não sei negociar, né? E, na verdade, no dia a dia, as relações são negociações que nós fazemos. Oi, Antônio. Beijo. As relações passam por esse processo de negociação. E essa forma amplificada, eu diria, de ler a organização e o planejamento tem tudo a ver. Porque, de fato, até aquelas pessoas... Eu estou aqui pensando, por exemplo, Luciana, numa pessoa que é portadora de TDAH, que ela tem essa dificuldade de atenção, de concentração com os detalhes, com o seu entorno, né? Até mesmo essas pessoas são organizadas e planejadas de uma forma um pouco diferenciada, necessitando de um trabalho específico para trazer uma robustez para essa organização e esse planejamento, mas sim, são pessoas organizadas. Pessoal, vocês que estão passando aí estão entendendo a riqueza desse conteúdo do livro, né? Eu imagino que quem aqui achava que não era tão organizado assim, esteja revendo esse conceito. Muito bacana, muito interessante. Juliana, e aonde entra vulnerabilidade e coragem aí na vida pessoal e profissional? Muito bem. Assim como a organização e o planejamento, a vulnerabilidade e a coragem também são skills, são habilidades absolutamente essenciais. A gente não cresce, a gente não se desenvolve, né? A gente não alça novos voos, né? Enfim, não se expande se a gente não é organizado, se a gente não é planejado, se a gente não tem coragem, se coloca no lugar do não saber, né? No lugar de estar curioso, de querer se desenvolver. Então, eu e a Lu, a gente estava conversando sobre esse assunto, né? Sobre como essas competências se relacionam. Então, por exemplo, você vai se lançar para uma nova empreitada, né? Você vai aceitar algum desafio novo. Se você não se organiza, não se planeja,
né? Como é que a chance de dar certo é muito menor. E a mesma coisa com a vulnerabilidade, a coragem. Se você não se coloca no lugar de estar curioso, no lugar do não saber, né? Esse equilíbrio na vulnerabilidade também acho que é algo muito interessante, de você também não estar vulnerável em excesso, no sentido de que olha, eu não me organizei, eu vou me expor, eu não me planejei e vou me lançar. E Deixa também rolar, né? deixa rolar. Nem é bom. Então, assim, você achar o ponto de equilíbrio da vulnerabilidade, né, equacionado com a sua coragem, né, ela vindo te ancorando, você acaba, enfim, tendo muito mais sucesso, né, conseguindo alcançar seus objetivos. Então, elas andam, na verdade, todas elas, né? Elas, na verdade, as habilidades que a gente fala no livro, as emocionais, elas estão todas muito ligadas. Todo mundo tem um pouquinho, a gente sempre pode melhorar, a gente pode sempre se desenvolver, né? É Mas como eu acho uma que é bem por grande aí. orquestra, né? Sim, Eu venho assim, sim. pegando os capítulos, revendo os capítulos, Uhum, conversando com os convidados que são coautores do livro. E eu venho pensando assim, o quanto que eu me identifico em várias dessas skills e que em algumas eu tenho elas, de repente, bem mais desenvolvidas, outras menos desenvolvidas, mas no momento ou outro eu me pego ali naquela situação. uhum. Eu acho que isso é que é importante das pessoas entenderem, porque nós somos um arsenal de conhecimento muito inexplorado. E é o processo do autoconhecimento que faz com que a gente consiga conhecer, por exemplo, a nossa vulnerabilidade, né? Sim, Brené Brown, ela sim, fala que estar vulnerável não é a mesma coisa que ser frágil, sim, né? sim, sim. Porque dentro da vulnerabilidade, ela reconhece o processo do crescimento pessoal. É Não, sem nesse dúvida. crescimento pessoal que você pode desenvolver suas forças, como a coragem, por exemplo. Sim, ela é confundida. A vulnerabilidade muitas vezes é confundida com fraqueza, mas é justamente o oposto. Se você tem a coragem de se colocar vulnerável, né, você se mostra forte. Agora, você precisa se conhecer para Sim, isso. Precisa ter conhecimento das suas, como você acabou de falar, quais são as habilidades que você realmente não é tão bom, né, e que você precisa melhorar, que você precisa, enfim, dar um boost, dar um gás e se desenvolver. Agora, ela é frequentemente confundida. E, ao contrário, a Brené Brown fala isso muito. é. Ela é um grande... a vulnerabilidade, na verdade, ela é um grande sinal de coragem, né? Contrário do que a maioria das pessoas acredita, né? Que vai se expor demais, enfim, vai mostrar suas fraquezas. E você cria conexão com as pessoas quando você se mostra vulnerável, na verdade. Um chefe, um líder, quando você está numa organização, que ele mostra quem ele é, e ele tem a coragem de assumir, de mostrar para os outros as fraquezas deles, que ele não sabe tudo, ele não precisa saber de tudo. Ele precisa de pessoas que trabalham com ele que saibam, né? Enfim, então, ele até, como a empatia, também a vulnerabilidade, ela ajuda a criar conexão com as pessoas e, enfim, construir relações mais sólidas. Sim, e falando de organização, para a gente voltar aí para a Luciana, né? O quanto que dentro de uma organização, meu TCC é sobre liderança, e eu estou aí na vigência dos cabelos brancos por conta do TCC, né? Então, estudar essa humanização do líder e as soft skills, quando reconhecidas, desenvolvidas, quando você identifica, o líder identifica aquilo que ele já tem desenvolvido e ele tem a humildade, eu diria assim, de reconhecer o que ele não tem desenvolvido, mas que ele Uhum, precisa, porque uhum, ele tem ali como missão gerenciar, comandar, governar um time para o sucesso da organização e, paralelamente, o próprio dos demais, né? Porque é um trabalho em conjunto. Fala dessa coragem, dessa busca ativa, desse mergulho e, ao mesmo tempo, de compartilhar que sim, que eu posso errar, que eu também tenho meus momentos onde eu não sei bem o que fazer. Eu uhum. preciso ter clara a minha missão, né? Mas às vezes ela fica um pouco ofuscada e ali eu posso me encontrar.
E aí, Luciana? Oi, Rodrigo. Agora que eu te vi aí, meu querido, seja bem-vindo do RH, um grande parceiro, muito boa gente aí. Muito estudioso também desses temas que nós estamos falando. Luciana, falando ainda sobre a organização e o planejamento, né? E puxando a questão da vulnerabilidade também, a falta de organização de forma consciente, porque você disse que nós todos já somos assim, né? Mas eu digo a prática consciente, a falta dessa conscientização, da devida importância a esses dois aspectos, isso sim pode tornar uma pessoa frágil e talvez mais fadada ao insucesso. Você concorda com isso? Total, né? Na minha carreira de recursos humanos, eu sempre digo que as pessoas que tiveram maior êxito na sua carreira, foram mais felizes no que estavam fazendo, são as pessoas que se preocupavam em se autoconhecer, né? As pessoas que buscam se estudar, né? Não é só a parte técnica, mas se estudar, se mapear, se conhecer, são as pessoas que se a gente observar, fizer um estudo, né, dessas pessoas, por que ela chegou lá? Porque ela se conheceu, porque ela se preocupou com isso, né? Ela foi atrás de entender as suas vulnerabilidades, né? E também saber o momento a coragem de expô-las, às vezes, para um time, numa questão de uma liderança, Sim. né? E também buscar ajuda para isso, né? Porque todo mundo, né, com um mentor, com uma pessoa que você confia dentro da empresa, a gente consegue trazer isso para as pessoas. E se a gente não linkar isso a uma organização de você destacar um tempo do seu dia, da sua semana, para você se cuidar, para você se observar, vai passar um mês, vai passar um semestre, vai passar um ano e passou um tempo da sua carreira. Porque você ficou tão focado em só entregar resultados, sem olhar para a sua equipe, porque também você tem que dedicar um tempo, planejar um tempo para estar com a sua equipe, com as pessoas que estão ao redor, planejar um tempo para você fazer o networking fora da empresa também e dentro da própria empresa, muitas vezes as pessoas não se falam dentro da empresa. Tudo isso passa pelo seu planejamento de como você vai lidar com a sua carreira, né? Do que você vai dar atenção naquele momento. Porque as pessoas que estão ao seu lado, quando você se coloca nesse papel de vulnerabilidade, no sentido de querer também se desenvolver, as pessoas te ajudam muito mais. Uhum. E olha que interessante que você está falando, né? O quanto que a pouca consciência que a gente tem sobre a necessidade desse planejamento, dessa organização, de coisas práticas da vida, de coisas do dia a dia, o quanto que isso pode se tornar um ponto fraco e pode cegar você na execução da sua tarefa, do seu plano, né, de carreira, do seu plano de vida também, no sentido de... Até porque, assim, a gente sempre pensa no futuro, né? Não sendo de forma ansiosa, tá ok. Sendo de forma disfuncional, adoece a gente. Mas a gente sempre pensa, quando eu parar de trabalhar e eu me aposentar, né? Aquela pessoa que não tem um planejamento claro do que ela vai fazer, alguns estudos mostram que são pessoas que deprimem, por exemplo, e entram num declínio da vida produtiva marcada pela aposentadoria. Então, o planejamento, ele precisa fazer parte da nossa vida, de modo geral. As pessoas na empresa às vezes não conseguem nem planejar as férias, que sejam 15 dias. Acontece muito. Né? Que já é sabido, todo mundo sabe que você vai ter um período de férias, né? 15, 20, 30 dias, uma semana que seja. Mas quantas pessoas vocês já não ouviram falar no mercado? Faz 3 anos que eu não tiro férias, né? Então, de novo, volta ao planejamento, volta à questão do autoconhecimento, o quanto seu corpo, né, sua mente também aguenta essa tamanha dessa carga sem essa pausa que a gente precisa fazer. Por quê? Porque eu não quero mostrar que eu posso largar o trabalho, né? E aí eu acho que tem a ver muito
com a vulnerabilidade e a coragem das pessoas, né? A coragem de sair de férias. Tem gente que não tem coragem de sair de férias, né? É verdade, Luciano, você falou. Eu acho que meu pai era assim, sabe? Meu pai era um sujeito assim super simples, estudou só, sabia ler e escrever muitíssimo mal, semi-analfabeto mesmo. E ele era escravo do trabalho. Ele não gostava dos domingos e nem dos feriados. E eu me recordo dele dizer que dia chato, né? Porque ele não se planejava para preencher o dia dele com coisas prazerosas que não fosse só o trabalho, né? E ele não tinha a coragem, eu acho que de admitir o quanto que aquilo também era exaustivo para ele, né? Se tornou escravo do trabalho. E aí isso não é nem um pouco saudável, né? Agora bateu uma saudadinha dele, que já não está aqui comigo há 11 anos, né? Oh. E eu acho que a gente precisa ter essa humildade, humanidade de olhar para a gente, reconhecer os nossos pontos de melhoria, né? E a gente ter coragem de falar sobre isso para as pessoas, de lidar com isso de forma mais natural, porque não somos máquinas, somos pessoas. E falando da coragem, Juliana, a Brené Brown também tem um livro que é assim mega legal, mega importante, com uma linguagem muito acessível. Fica aí a dica para quem quiser. A coragem de ser imperfeito. Gente, tem que demais. realmente ter coragem para dizer eu não sei, eu não posso, eu não quero, eu não consigo. Não é isso, Juliana? Não, sim, exatamente. E eu acho que essas dicas que ela dá são absolutamente incríveis. Assim, a gente aceitar que a gente não vai estar 100% pronto, né? E que o momento ideal não vai ter. E a gente nunca vai estar, né, absolutamente sabendo de tudo, absolutamente preparado, né? Tem uma hora que a gente precisa se lançar. Ter coragem de assumir um risco calculado, planejado, com organização, mas também a gente não buscar a perfeição, né? Você certamente conhece a síndrome da impostora, né? Que se fala muito hoje em dia, que é justamente a questão das pessoas que estão o tempo todo buscando estar no momento perfeito para fazer alguma coisa, né? Para se lançar num novo projeto, para sair de um relacionamento que não está bacana, né? Para mudar de trabalho. Enfim, a gente nunca está 100% pronto. Exato, né? não, e a vida é uma só, agora é a hora, né? Então, assim, a gente precisa ter a coragem equilibrada, né? Óbvio, assim, não algo que seja sem planejamento, sem organização, mas a gente precisa também ter a coragem de sair da zona de conforto, né? Se lançar, enfim, se colocar vulnerável para a gente se expandir, senão a gente não cresce. E a gente fica lá, na zona de conforto é gostosinha, mas ela não tem função, né? Então... Você trouxe um ponto muito bacana. Marcel está aqui falando que a nossa conversa está excelente. Uau, Marcel, adorei. Muito Querido. bom. Querido. Essa opinião masculina aqui sobre a conversa de 3 mulheres. Adorei, isso aí. Vamos pensar aqui num contínuo, né? Numa linha. Falando sobre os exageros de tudo isso que a gente está aqui falando, da vulnerabilidade, da coragem, da organização e do planejamento. É preciso que a gente consiga analisar tudo isso também pautado na realidade, no princípio de realidade, né? Quando a gente exige, como você falou, síndrome do impostor, quando a gente está sempre buscando a perfeição como uma defesa para não se colocar na vida e não se comprometer, pode ser que a gente se torne organizado em excesso, pode ser que a gente busque essa perfeição, inclusive no planejamento, tudo metódico. E, gente, deixa eu dar um alerta aqui. Como psicóloga, eu tenho que falar isso. Isso não é funcionar de forma saudável, tá? Isso é disfuncional. É disfuncional. Exato. Assim também, do outro lado do contínuo, falando da vulnerabilidade, da coragem, quando isso é em excesso, também
não é saudável. Por quê? Porque a coragem é o ato de você conseguir lidar com obstáculos, vencer os seus medos, vencer as suas inquietudes e lidar com esse obstáculo. Se você for exagerado nisso, você deixa de ser corajoso e passa a ser o quê? Impulsivo. E aí você vai tomar decisões de forma atabalhoada, de forma que vai te prejudicar. Se você se coloca no mundo, né, correndo riscos em excesso, sem passar pela consciência, pela análise coerente de tudo que você faz ou pretende fazer, talvez você esteja se lançando, sim, nessa vulnerabilidade, se tornando frágil. E aí isso também não é saudável, né? Então, eu quero chamar a atenção aqui para a importância de se entender as soft skills dentro de um contexto de saúde mental e de funcionamento humano, né? Nada disso do que a gente está falando aqui é mágico. Não, não. Para eu desenvolver raciocínio e ideação, que é o meu capítulo nesse livro, volume 2, de Soft Skills, eu passei por muitas situações nas quais eu tive que parar, pensar, achar a melhor saída, arriscar, voltar atrás, ensaiar de novo, ter ideias conectadas com a minha emoção para eu conseguir encontrar a melhor estratégia, o melhor caminho, né? E se eu não fizesse nada disso, talvez eu, Ana Clara, hoje não estivesse aqui falando com vocês, porque eu venho de uma família muito humilde e que se eu não tivesse rompido com alguns paradigmas, hoje eu não estaria aqui recebendo essas duas profissionais super competentes. Se eu fizesse isso de qualquer maneira também, talvez eu não teria tido o suporte, né, para estruturar a minha jornada para estar aqui. Então, moçada, é muito importante que a gente tenha equilíbrio, nada de overusing e underusing, né? Exato. É equilíbrio. Sem dúvida. Isso é Exato. fundamental. Exato. Que Exato. lindo, Ana, que lindo. Mas é bem por aí mesmo. Eu acho que em todos os aspectos da nossa vida, né, Ana? A gente, né, no financeiro, não é para ser sovina demais e também não dá para ser aberto, não pensar numa reserva, né? Não dá para a gente ser extremamente organizado, que nada pode sair, que vira um estresse, qualquer coisa sair do combinado, como também não dá para a gente não ter uma agenda mínima para você cumprir com seus compromissos, né? Não dá para você atravessar a rua, né, sem você olhar para os dois lados. Sim. Não é? Então, eu acho que realmente, você falou tudo, eu acho que o equilíbrio na vida da gente é o que a gente tem que buscar e justamente, olhando todas as soft skills que nos rodeiam, né, como que a gente encontra esse equilíbrio. Sim, eu imagino sabedoria. Fala, Juliana. Não, aí é a sabedoria, é o equilíbrio mesmo. E se a gente for ver com relação à vulnerabilidade e à coragem, né, puxando um pouquinho a sardinha, sem dar spoiler do livro. Mas não vou matar não, sem dar um spoiler. Mas eu comento, tem um outro livro que é uma outra indicação muito legal, além da Brené Brown, que fala muito desse assunto da vulnerabilidade e da coragem, que é o do Adam Grant, um psicólogo super conhecido, vocês devem conhecer. Ainda não foi traduzido esse livro para o português, mas já deve estar chegando. Chama Think Again, The Power of Knowing What You Don't Know. Que é o poder de você saber o que você não sabe, de você se questionar, de você se manter a vida inteira se questionando, repensando as suas, né, os seus pensamentos, né, enfim, as suas ideias e aprendendo com os outros, né, pessoas diferentes de você também, e se manter permanentemente curioso. Então, eu também, ele fala desse, que é o oposto da síndrome de impostora, né? É o zagueiro de poltrona, que é a pessoa que se acha demais, né? Ela não tem também muito autoconhecimento, então ela acha que ela é muito mais do que ela realmente é, ou ela tem muito mais conhecimento do que ela realmente sabe, e ela às vezes acaba também se lançando, né? Sem ter muito conhecimento, sem ter, enfim, muita noção de si próprio.
e passa aberto, né? E acaba correndo riscos desnecessários. Então, o ponto de equilíbrio, tanto da vulnerabilidade da coragem, quanto da organização do planejamento, de todas as outras soft skills, é aí mesmo, sabe, Ana? Acho que é isso que faz a grande diferença. E é algo que a gente vai sempre ter que se desenvolver e perseguir, porque também não é algo natural, só vivendo mesmo, estudando, como você falou, se desenvolvendo, indo atrás, buscando informação, né? Lendo um livro como o nosso, né? Enfim, que tem tanta informação bacana, enfim, só que sem querer te interromper, mas acho que é bem Não, por aí mesmo. a live aqui é para vocês falarem. É que eu sou faladeira, né, gente? Então fica complicado. Mas Ótimo. você falou de uma outra soft skills aí muito importante, que é a aprendizagem ativa. Você está permanentemente se colocando na posição aberta de aprendizagem. Isso é muito bacana, né? Meninas, assim, o Instagram nos avisa que em breve nós estaremos aqui finalizando. E assim, um bate-papo super interessante, muito bacana conhecer vocês mais de pertinho, assim. E o que eu quero pedir para vocês é que vocês deixem um recadinho para as pessoas sobre algo que nós não tenhamos falado aqui na live, né? Já dizendo que, gente, esse livro está imperdível. Por quê? Porque é um livro muito atual, com soft skills diferentes daquelas que tem no volume 1 e também diferente de alguns outros livros que tratam as soft skills com uma abordagem diferenciada e soft skills tratadas de forma bem isoladas, né? Como eu falei aqui, esse livro mostra uma grande orquestra de habilidades socioemocionais, habilidades suaves, consideradas hoje como a matéria-prima do mundo do trabalho. Então, eu, Luciana, Juliana, Marcel, que passou aí, todos nós precisamos hoje estar com o olhar voltado para a nossa capacidade humana. Então, o livro está imperdível, ele vai ser lançado no dia 25 de novembro, semana que vem, anote aí na sua agenda, e lá no meu feed vai estar disponibilizado o link da venda antecipada, basta você colocar o meu nome no link que você pode conseguir 20% de desconto na compra do livro, ou colocar o nome da Luciana em caixa alta, ou da Juliana com 2 N's em caixa alta, que você vai conseguir 20% de desconto nesse livro. E o link também para que você esteja conosco na noite do lançamento. Nós vamos ficar muito felizes com a presença. Com certeza. Então, digam aí o recado finalzinho de vocês para esse povo que está passando aí, que quer nos ouvir. Bom, também falando, não dando spoiler, mas contando um pouquinho e uma pitadinha para ir lá no livro e ler um pouquinho mais, que tem a ver com a vulnerabilidade e a coragem, e faz muito parte da organização do planejamento, é a nossa habilidade de a gente saber dizer não. Que muitas vezes essa falta de habilidade, o dizer sim para tudo, nos sobrecarrega de uma maneira que a gente fica esgotado, que a gente não consegue sair do fundo do poço, né? No sentido de esgotamento. Então, é um spoiler para as pessoas lerem o capítulo no livro, que dá dica porque assim, para a gente se organizar, para a gente se planejar, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. E eu acho que isso tem muito a ver com a vulnerabilidade que a gente se põe ao dizer não para algumas coisas e a coragem de dizer não para algumas coisas também na nossa vida que a gente precisa dizer não. Então, essa é a mensagem final que eu queria deixar sobre o meu capítulo e o que ele tem a ver com o capítulo da Juliana, e também tem a ver com o seu, porque para algumas ideias a gente também precisa dizer não, né, Ana? A gente não dá para fazer sim para tudo. A gente não pode aceitar tudo que vem, a gente precisa fazer um filtro ali, né? Tem que fazer um filtro. Então, é essa a minha mensagem, a gente lembrar do dizer não, que também é um exercício que a gente precisa fazer no nosso dia a dia.
Verdade. O dizer não de forma equalizada com as nossas necessidades, né? Pode ser libertador, porque aí a gente pode Total. dizer sim para muitas outras, Muitas outras. né? E você, Juliana, qual é a sua mensagem final aí da live? Eu acho que, assim, acho que se a gente quer sempre se desenvolver, a gente falou, já disse, mas acho que vale a pena bater na tecla de novo. Eu acho que, assim, se conhecer, o autoconhecimento é tudo, vale para tudo. Assim, acho que é um grande sacada. A hora que a gente percebe isso, que quanto mais a gente se conhece, a gente consegue dizer não, né? Com mais força, com mais firmeza de propósito, e a gente se liberta. E em paralelo ali com isso, a gente sempre se manter curioso. Eu acho que é uma outra dica muito boa. Se manter curioso, questionar, aprender com pessoas diferentes da gente, né? Sair da nossa zona de conforto. Aí eu acho que a gente voa alto em tudo isso. Ah, que delícia, muito bom. Oi, Léo, meu amigo querido, Vivi Baiardi. Eu imagino que seja aí uma conhecida de uma de vocês aí. A Fabiane falou que o filho dela é assim, com essa questão de organização, muito legal. Eliane, bom, eu quero agradecer de coração a todos vocês que estão passando aí na live, que deram uma passadinha e tiveram que sair, a vocês que permaneceram até o final, o meu muito obrigada pela confiança aqui no Instituto Foco e Bem-Estar, por estarem aqui prestigiando as minhas convidadas especiais. Obrigada, Juliana, por você aceitar estar aqui. Luciana também, por vocês compartilharem tanto conhecimento, essa doação toda. Eu acho que o mundo precisa cada vez mais que a gente doe sem saber a quem, né? Que a gente simplesmente ofereça um pouco daquilo que a gente tem para o outro, porque isso contribui para o desenvolvimento do outro e para o meu próprio, porque quando eu falo e eu me escuto, eu também remodelo várias crenças minhas aqui. Então, quero deixar o meu muito obrigada para vocês. Vou retirar os comentários de novo para a gente fazer uma fotinha nossa aqui, bacana, para a gente colocar lá na live. E dizer que a live estará gravada lá no perfil foquebem.estar, para você, a qualquer momento que precisar, ir lá e revisitar a nossa fala, tá bom? Então, vamos tirar aqui a nossa fotinha. Para vocês. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Muito obrigada Sucesso mesmo. aí para o nosso livro. Para o nosso livro, com certeza. Isso aí. Um beijo. Tchau, Um beijo, Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau. Obrigada.